Olá! No História do Judiciário, vamos conversar com o desembargador Rui Portugal Bacelar Filho. Muito obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente, participando deste quadro no nosso canal do YouTube. Eu que agradeço. Para a gente iniciar nossa entrevista, desembargador, eu queria que o senhor nos contasse a sua escolha pelo direito, pela magistratura. Teve a ver com a família? Muito. Desde pequeno, escutava almoços em família, jantares em família, eu escutava falar sobre direito e, criança curiosa, sempre queria saber, me meter na conversa dos adultos e queria saber sobre o que eles falavam. E muitas vezes perguntava, ou para o meu pai, ou para o meu avô, ou para os meus tios, alguns, sobre o que estavam falando, o que era aquilo, o que era mandado de segurança, o que era habeas corpus. Então foi muita influência mesmo dos familiares que me fez decidir pelo direito. Como é que isso aconteceu, desembargador? O senhor já falou que foi natural e, claro, pelo incentivo da família. Mas esse despertar também? Demorou para eu me decidir pelo curso de direito, demorou. Em um primeiro momento eu quis me manter afastado e a ideia era fazer engenharia. Tanto que eu cheguei a fazer na época segundo grau um curso técnico de desenhista de arquitetura. E na época, no positivo, escolhíamos entre auxiliar de escritório, análises clínicas e desenho de arquitetura. E eu acabei optando, como eu queria engenharia, pelo desenho de arquitetura. Gostei, adorei fazer, terminei o curso, mas no meio do curso de desenho de arquitetura, eu resolvi mudar de áreas e optar por me inscrever para o vestibular só de direito. Isso era começo ou meio do segundo ano, quando eu tomei a decisão. E desde lá, a ideia era fazer a magistratura. Então, com devido respeito às outras profissões da área do direito, eu fiz direito para ser juiz. Para o senhor, desembargador, o que o senhor acha que é primordial para ser um bom magistrado, além da vocação? Eu acho que, primeiro de tudo, a preocupação com a imparcialidade. O juiz tem que se manter imparcial, apesar de qualquer influência externa. Eu penso que a imparcialidade é o fator primordial para que a pessoa seja juiz. Tá? Pode ser um excelente acadêmico, um excelente profissional do direito, mas só vai ser juiz aquele que consegue ser imparcial. Desembargador, deu para perceber que o senhor é criterioso. E tem uma outra qualidade que o senhor comentou comigo antes da gente iniciar a entrevista. O senhor gosta de pegar tudo e corrigir, tá ali. O senhor é perfeccionista? Eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que eu vou assinar. Então, a redação final é minha. Cada vez que tem erro gramatical, erro de pontuação, de acentuação, o erro é meu. Porque, já que sou eu que vou assinar, eu faço questão de rever o trabalho todo. Então, vícios de linguagem ou erros gramaticais, ou em português de modo geral, são sempre meus, porque a redação final sempre é minha. O senhor leva trabalho para casa, desembargador? Sim. Eu não gosto muito de trabalhar em casa, mas é impossível hoje em dia, não tem como não trabalhar em casa. O senhor está há 30 anos no judiciário. Ingressou na magistratura em 1989. Se o senhor fosse me contar do fato mais marcante ao longo da sua carreira, qual seria? Eu acho que o
o mais marcante foi realmente a primeira audiência que eu tive que realizar. Eu era muito jovem, na época recém-completado 22 anos, e não tinha mínima experiência com família, casal. Não fazia a mínima ideia do que era ser casado. E a minha primeira audiência foi em um processo de família, de solução de sociedade conjugal. Eu só não lembro se era anulação de casamento ou divórcio, confesso que não lembro. Mas era uma situação que envolvia um ex-casal, um processo contencioso, em que havia uma discussão a respeito da relação conjugal em si. E não era patrimonial. Tá? Não digo que não seja importante a dissolução patrimonial, mas a patrimonial talvez seja mais fácil de lidar com as emoções. E ali era um processo que envolvia a dissolução da relação conjugal mesmo. Então, quando eu fui avisado que eu teria que atender a comarca de Terra Roxa, eu era juiz substituto em Guaíra, recém-tomado posse, mas não tinha feito nenhuma audiência. Tinha assistido às audiências dos colegas de lá, mas não tinha feito nenhuma, não tinha presidido nenhuma, porque a comarca estava completa na época. Daí vagou Terra Roxa e eu fui designado para fazer essa audiência. Corri, pedi ajuda para os colegas lá de Guaíra e também à noite telefonei para o meu pai, que é magistrado recém-aposentado, para perguntar quais seriam as melhores estratégias para essa audiência. E os dois deram, em momentos diferentes, a mesma sugestão. Pegue o processo com antecedência, a audiência daqui 2 dias, vá lá amanhã, pegue o processo, estude o processo, todos os fatos que já estão lá, e durante a audiência não fuja dos fatos discutidos. Tudo que for periférico do que aquilo que está sendo discutido no processo, não leve em consideração. Mas estude bastante aqueles, porque naqueles é que os problemas vão aparecer. E se alguém, durante a audiência, quiser tumultuar ou fugir desses fatos, você tem a opção de indeferir a pergunta ou não deixar causar tumulto, porque o fato não é controvertido no processo, e daí facilitar a sua vida. Por que isso foi marcante? Porque foi uma lição para toda a carreira. Então, cada vez que eu ia me preparar para uma audiência, sempre eu pegava o processo com antecedência, sempre estudava tudo, anotava apartado quais os pontos controvertidos para facilitar. E eu lembro bem, voltando a essa primeira audiência, que eu fiz esse estudo e fiz essa anotação, e os dois advogados mais antigos, de certo, olhando lá o juiz com cara de menino, né? Tinha mesmo, não podia negar porque era mesmo, tentaram realmente tumultuar, me colocar, vamos dizer assim, desestabilizar a minha posição. E eu consegui, vamos dizer, superar essas arguições de nulidades, essas tentativas de tumultuar a audiência, exatamente seguindo aquela regra que o Roberto e meu pai sugeriram. Porque, como eu conhecia exatamente o que estava no processo, cada vez que arguía uma nulidade, eu tinha conhecimento do acontecido para poder decidir na hora. Desembargador, diante do que o senhor está falando aqui, atuando, né, na 4ª Câmara Criminal, mas o senhor também já atuou nas cíveis, qual é o seu ritmo de trabalho? Como é que o senhor consegue no dia a dia dar conta da demanda e, claro, ter esse critério que o senhor está contando aqui pra gente? Prefiro pecar pelo excesso
do que me arrepender. Não é fácil e acabo com isso sendo mais demorado do que muitos colegas, né? Ao contrário de uma crítica, é uma admiração que eu tenho para aqueles que conseguem manter sempre o serviço em dia todo o tempo. Hoje, para dizer qual é o critério, qual é a forma, não tem uma fórmula mágica, mas eu pego o processo, tento fazer ele até o final, não fico parar, faz uma parte e depois para. Não, eu pego ele para fazer até o final e quando é daqueles mais complexos ou mais intrincados, vamos dizer assim, eu acabo deixando, depois de terminado, deixando adormecer, vamos dizer assim, para retomar no dia seguinte ou algumas horas depois, se conseguir desligar dos processos por algum tempo, voltar. Às vezes pego ele à noite novamente em casa ou na manhã seguinte aqui no tribunal, no dia seguinte aqui no tribunal, para rever. Esses dois tipos de processo eu trabalho nele 2 vezes praticamente, porque depois de pronto, a expressão que eu uso não é minha, só que eu não sei citar a fonte, não sei dizer quem que me ensinou isso, a usar essa expressão. A técnica é deixar dormir. Para daí no dia seguinte, com a cabeça fresca, com mais tranquilidade, olhar novamente para ver se não faltou nada. Desembargador, falando um pouco do senhor, do seu dia a dia agora com a família, o que o senhor gosta de fazer para descansar, relaxar? Eu vou contar mais ou menos a minha rotina daí para conseguir chegar nessa resposta. Eu faço academia, então eu saio pela manhã junto com a minha mulher e com o meu filho mais novo, né? Ela é coordenadora, vice-diretora do colégio onde estuda meu filho. Então, e eu faço academia na academia do colégio. Então, o caminho é o mesmo, pego carona com eles e vou para a academia, não é bem academia, faço pilates, e depois volto em casa, tomo meu café da manhã, quando o tempo está bom, piscina, quando o tempo está ruim, fico ali, xeretar na internet. O meu hobby mesmo, em casa também, é cuidar das plantas. Eu tenho árvores frutíferas, poucas, mas bem cuidadas, e um jardim cheio de orquídeas. Então, meu passatempo é em casa e normalmente cuidando das plantas. De vez em quando, internet, um joguinho eletrônico, séries, né? Netflix, fazendo propaganda aqui, mas sigo várias séries e a dificuldade, vamos dizer assim, é que essa minha manhã é praticamente sozinho em casa, né? Gabriel e a Magda vão para o colégio, o Felipe vai trabalhar e eu fico em casa ali pela manhã, até 10 horas mais ou menos, nessa rotina de tomo meu café da manhã, vou mexer com as plantas algumas coisas, às vezes, como falei, piscina, e depois me preparar para vir trabalho, almoço em casa, mas almoço cedo, almoço entre 10h30 e 11 horas, para poder chegar aqui no início do expediente ao meio-dia, estar aqui. Costumo sair do tribunal entre 7h30 e 8 horas. Volto para casa, está todo mundo cansado. Então, daí nós costumamos jantar ou fazer um lanche todos juntos, né? O Felipe agora está em pós-graduação, então ele chega mais tarde, mas com a Magda e o Gabriel
o contato diário é nessa volta para casa à noite. Se o senhor fosse falar um pouquinho dessa questão em família, o que vocês gostam de fazer juntos, os 4 juntos? Talvez cozinhar, né? O Felipe gosta bastante de cozinhar, eu cheguei a fazer curso e tal, não que eu saiba, mas eu gosto. E daí nos reunimos os 4 para cozinhar de vez em quando, né? Então volta e meia, eu acho que as nossas reuniões mais frequentes, os 4, são gastronômicas. E quase sempre em casa. E muitas vezes assistimos um filme, uma série juntos. E entre nós, eu acho que é só isso. Desembargador, agora falando também em relação a livros. O senhor disse, desde o início da entrevista, que sempre gostou muito de leitura. O senhor tem um preferido? Não. Eu já li mais de uma vez, mais de 2, eu não sei dizer quantas, o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Li o Beccaria dos Delitos e das Penas também mais de uma vez. Mas tem, assim, talvez dê para falar no Gabriel Garcia Marques, mas eu gosto muito de Machado de Assis, li bastante. Mas eu tenho uma leitura, assim, meio esparsa, não tem um estilo que eu gosto. Eu gosto muito das aventuras do Amir Klink. Eu li todos os livros dele e gosto de todos eles. Ultimamente eu baixei vários livros e-books, né, para ler no tablet ou no celular mesmo, principalmente quando estou esperando em consultório médico. Em vez de ler revista velha, eu leio os meus livros. Eu li e gosto também de Júlio Verne. 20 Mil Léguas Submarinas, Do Céu à Lua foi o último que eu li dele. Para a gente finalizar, desembargador, a gente falou de livro, de filme, tem uma música predileta? Costumo ouvir música, gosto de blues, de rock clássico, de vez em quando reggae, depende do estado de espírito. Mas gosto muito de blues. Eu queria agradecer a participação do desembargador Rui Portugal Bacelar Filho, que esteve aqui com a gente no História do Judiciário. Muito obrigada, desembargador, por conversar aqui com a gente e contar um pouquinho da sua vida para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente fica por aqui com o História do Judiciário. Até uma próxima edição.